Desde o princípio, muito antes de o tempo ser contado, Deus começou a escrever uma história. Mas não é uma história qualquer. É uma narrativa viva que atravessa gerações, quebra barreiras e desafia a lógica humana. É uma história de transformação, onde ele toma vidas quebradas e restaura destinos, revelando a profundidade do seu amor através de pessoas comuns, pessoas falhas, improváveis, exatamente como eu e você. Cada capítulo da Bíblia não é apenas um registro do passado. Ele carrega uma mensagem eterna, um sopro de vida para o seu presente. Hoje eu quero te fazer um convite especial. Quero conduzir você por uma jornada, a jornada da fé. Uma caminhada que começa no Jardim do Gênesis, passa pela cruz e se estende até as promessas gloriosas do Apocalipse. Eu peço, por favor, permaneça comigo até o final. Não saia agora. Talvez você tenha chegado aqui por acaso, ou talvez seja uma resposta a uma oração silenciosa. Eu creio que esta reflexão tem o poder de despertar algo profundo que estava adormecido em seu coração e reacender uma esperança que as lutas da vida tentaram apagar. E se, em algum momento, você sentir que Deus está falando diretamente com a sua alma, faça um ato de fé. Escreva nos comentários como um clamor: Senhor, aumenta a minha fé. No princípio, Deus criou tudo com perfeição. Ele falou, e as galáxias nasceram, ordenou, e os mares se formaram. Cada detalhe, cada cor, cada criatura, tudo refletia a sua glória. Mas mais do que criar mundos, Deus formou algo único, um ser feito à sua imagem, com capacidade de pensar, sentir, escolher, amar e se relacionar com ele, o ser humano. E desde as primeiras páginas da Bíblia, aprendemos uma lição essencial. Deus não apenas cria, Deus se importa. Ele via Adão e Eva. Ele caminhava com eles pelo jardim. Ele falava com eles como um pai que fala com seus filhos. Ele conhecia cada batimento do coração deles. A Bíblia começava revelando algo que permanece verdadeiro até hoje. O Deus que criou o universo também conhece o seu nome. Ele não é distante. Ele não é indiferente. Ele não está longe das dores, perguntas ou lágrimas humanas. Mas quando o pecado entrou no mundo, algo se quebrou. Não apenas uma regra foi violada, um relacionamento foi ferido. A criação inteira sentiu as consequências. A paz se tornou conflito. A inocência se tornou vergonha. A harmonia se tornou distância. Ainda assim, Deus não abandonou o ser humano. Mesmo diante da queda, ele não virou as costas. Pelo contrário, ali mesmo no Éden, antes que o primeiro casal fosse expulso, Deus já pronunciou a primeira promessa: que um dia viria aquele que esmagaria a cabeça do mal. Desde aquele momento, começou um plano de restauração tão profundo que atravessaria séculos, povos e gerações. Um plano que envolveria promessas a Abraão, livramentos nos dias de Moisés, pactos renovados com Davi, mensagens proféticas através de Isaías e Jeremias. Um plano que, mesmo quando os homens falhavam, Deus continuava sustentando com fidelidade. Era como um fio de esperança costurado na história humana, mostrando que, apesar da queda, o coração de Deus sempre permaneceu o mesmo: resgatar, restaurar, reconciliar. E esse plano culminaria na vinda de Jesus, a palavra viva, a luz que brilhou nas trevas, aquele que veio para renovar aquilo que foi perdido no Éden. Em Cristo, Deus mostrou que nunca desistiu da humanidade, nunca desistiu de você, porque o Deus que cria, salva. O Deus que ordena o universo também cura feridas. O Deus que sustenta galáxias também estende a mão ao coração cansado. E a história que começou no jardim continua hoje, na sua vida, na sua caminhada, no seu amanhã. A restauração que Deus iniciou milhares de anos atrás ainda está em andamento, transformando pessoas, levantando caídos e preenchendo vazios com graça e misericórdia. Quando Deus chamou Abraão, ele não escolheu um perfeito nem um poderoso. Escolheu alguém comum. A promessa era ousada: eu farei de você uma grande nação, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não viu a promessa inteira, mas creu. E aqui aprendemos: a fé não depende do quanto você vê, mas do quanto você confia. Talvez você esteja esperando algo de Deus há anos.
Talvez nada pareça acontecer. Mas lembre-se, Deus trabalha no invisível antes de revelar no visível. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente preso. A história de José mostra que Deus nunca perde o controle, mesmo quando parece que tudo saiu do controle. O que parecia o fim era, na verdade, o caminho para o propósito. E Deus transformou um injustiçado em governador, não porque José era forte, mas porque ele permaneceu fiel. Se você sente que está vivendo uma fase de injustiça, lembre-se, prisão humana nunca anula propósito divino. Moisés dizia que não sabia falar bem, dizia que não era capaz, mas Deus não o chamou pela habilidade, Deus o chamou pela disponibilidade. E com um cajado simples, Deus abriu um mar inteiro e deixou registrado para sempre que quando não há saída para você, ainda há saída para Deus. O mar que está na sua frente não é maior do que a mão que o abriu no passado. Samuel olhou para os irmãos de Davi e pensou: com certeza este é o escolhido. Mas Deus disse: o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Deus escolheu o improvável, escolheu o mais jovem, escolheu o não considerado e transformou um pastor esquecido em um rei inesquecível. Isso nos ensina: você não precisa ser visto por todos, precisa ser visto por Deus. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, homens que não tiveram medo de proclamar a verdade, mesmo diante da perseguição. Eles ensinaram algo poderoso. Não é fácil permanecer fiel quando o mundo inteiro vai para o lado oposto. Mas Deus sustenta quem permanece firme. Assim como Ele sustentou Daniel na cova, Ele sustenta você na sua batalha. Quando o mundo precisava de salvação, Deus não enviou um anjo. Ele veio pessoalmente. Jesus tocou os intocáveis, curou os rejeitados, ressuscitou mortos, acalmou tempestades, perdoou pecadores e abriu o caminho para a eternidade. E mesmo assim, foi negado, traído, abandonado e crucificado. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou e provou que nenhuma pedra é pesada demais quando Deus decide mover. Depois de ressuscitar, Jesus disse: eu estarei com vocês até o fim do mundo. E enviou seus discípulos para anunciar a verdade. Eles não tinham riqueza, não tinham força militar, não tinham influência política, mas tinham algo que ninguém podia parar: o Espírito Santo. E porque eles obedeceram, hoje nós estamos aqui. Paulo, Pedro, Tiago, João, eles escreveram cartas para orientar a igreja, e essas cartas servem para nós hoje. Eles ensinaram o que significa caminhar em amor, resistir ao mal, permanecer firme, perdoar, guardar a fé, honrar a Deus e viver com propósito. E deixaram claro: a fé não remove lutas, a fé dá força para vencê-las. O livro que muitos temem é, na verdade, um livro de esperança. Porque no final Deus vence, a morte cai, a dor acaba, a injustiça cessa e o mal é destruído. No final, Deus enxuga dos olhos toda lágrima e o nome do Senhor brilha para sempre. Toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, nos mostra uma verdade eterna. Deus transforma vidas, Deus restaura histórias, Deus conduz a humanidade para um propósito maior. E essa mesma mão que guiou Abraão, a mesma voz que chamou Moisés, o mesmo cuidado que sustentou José, a mesma força que acompanhou Davi, a mesma glória que desceu sobre os profetas, o mesmo amor que brilhou em Cristo. É a mão, a voz, a força e o amor que estão alcançando você agora. Se a sua fé está cansada, Ele renova. Se sua alma está abatida, Ele levanta. Se você se sente perdido, Ele mostra o caminho. Se você se sente indigno, Ele restaura a identidade. Se o medo tenta te dominar, Ele te envolve com paz. Deus não terminou sua obra. Enquanto houver vida, haverá propósito. Enquanto houver promessa, haverá esperança. Enquanto houver Cristo, haverá vitória. Se esta mensagem tocou o seu coração, comente: eu continuo acreditando. E compartilhe para que outras vidas também sejam alcançadas. E se você ainda não segue este canal, siga agora, porque aqui você sempre encontrará palavras que edificam, fortalecem e aproximam você de Deus.